Olá pessoal, hoje a gente vai aprender um pouco sobre substantivos. Substantivo é tudo aquilo que dá nome a coisas que podemos ver, tocar ou coisas que imaginamos ou sentimos. E o substantivo próprio e o comum são os principais ou primeiros que a gente utiliza. Substantivo próprio é toda palavra que dá nome a alguma pessoa, alguma cidade, algum estado e assim por diante. Exemplo de substantivo próprio pode ser João, Goiânia, Goiás. Nome de empresa também entra nos substantivos próprios. E o substantivo comum é tudo aquilo que dá, todas as palavras que dão nome às coisas do nosso cotidiano, coisas simples, como mesa, cadeira, livro, caneta, essas coisas. E depois nós temos os abstratos e os concretos. O que são substantivos concretos? É tudo aquilo que dá nome a coisas que podemos ver, tocar, ver e tocar. Como, por exemplo, pode ser também os exemplos que eu dei no substantivo comum, que é mesa, cadeira, tudo isso a gente pode tocar. Os abstratos é aquilo que a gente não toca, como, por exemplo, um sentimento. Você sente, mas você não toca, você não vê. Você não vê o amor, você não vê a tristeza, você não vê a raiva, você sente, mas você não toca nenhuma dessas coisas. Porém, há uma exceção no substantivo abstrato, que é Deus. Deus é o único substantivo que você não vê, que você não toca, porém é tido como concreto. Por quê? Porque Deus tem em documentos e a Bíblia é esse maior documento. Além de outros documentos também, de pesquisas, várias pesquisas até. Então, esse é o único substantivo abstrato que se tornou concreto, por esse detalhe. Porque ele é muito documentado, então ele é tido como existente. Após esses, temos os derivados e primitivos. Primeiro, vamos falar do primitivo. Primitivo são aquelas palavras que dão nomes a alguma coisa que, a partir dessa palavra, são utilizados para criar outras palavras. Por exemplo, chuva. A partir da palavra chuva, foi criada a palavra chuvarada. Da palavra criança, foi criada a palavra criançada. E assim por diante. Então, o substantivo primitivo é toda palavra que dá origem a outra. Então, utilizando os derivados, então, o que são? São as palavras que se derivam daquele primeiro substantivo, o primitivo. Os mesmos substantivos para facilitar. Então, o chuvarada derivou-se da palavra chuva. Criançada derivou-se da palavra criança. Então, derivado é isso. Derivou-se de alguma outra palavra para que ele fosse criado, certo? Após, temos os simples e os compostos. O que são substantivos simples? São aquelas palavras que são criadas por uma única palavra, por apenas um radical. Exemplo: tempo, flor, lobo. Estas são palavras substantivas simples, substantivos simples. Já os compostos, eles precisam de duas palavras. Detalhe: não necessariamente serão divididos por hífen, ou seja, podem ser escritas palavra única
que é composta, que é um substantivo composto. Exemplo: passatempo é um substantivo composto, porém é escrito junto. A palavra passa e tempo são emendadas. Uma palavra única, porém composta. Então é necessário observar isso. Passatempo, duas palavras em uma única. Beija-flor, essa sim é uma palavra separada por hífen. Beija-flor, separada por hífen. Então é um substantivo composto. Após os substantivos compostos e simples, nós temos os substantivos coletivos. Quais são esses substantivos coletivos? São aquelas palavras que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento ou um conjunto de ser da mesma espécie. Por exemplo, o substantivo coletivo alcateia não é preciso completar com de lobos, porque alcateia significa um grupo de lobos. Então, isso é um substantivo coletivo. Além dessa, temos outros, duas, aliás, que aparece muito em reportagens sobre a natureza, que é fauna e flora. Fauna, agrupamento de animais de uma região, e flora, agrupamento de vegetais de uma mesma região.